Hoje eu vim falar sobre como a religião mudou a minha vida. Muitas vezes, como uma religião pode destruir você e como uma religião pode salvar você. Como é a minha relação com a religião? Eu sou kardecista, espírita. Hoje eu me declaro assim, porém ainda acho que eu não deveria, mas eu acredito nas questões espírita. Eu ainda estou estudando, estou muito no comecinho. Eu demorei a aceitar esse meu lado kardecista, lado espírita. Eu demorei a entender que era o que eu queria. Eu demorei um pouquinho a quebrar esses estereótipos. Só quando eu fiquei, eu vi que eu precisava, que eu realmente fui a fundo e procurei um centro espírita pra me ajudar. Mas aí veio a quarentena, aconteceu um monte de coisa comigo no final do ano passado. Só quem tava comigo sabe o que eu passei, né? Ano passado fiquei muito doente. Muito doente não, fiquei doente. Fiquei mal, tive uma crise depressiva horrível. Mas tô viva, tô bem. Então vamos lá. Primeira coisa, como foi a minha relação com a religião? Qualquer religião, tá? Não tô falando da espírita. Quando eu era criança, eu fui criada na igreja evangélica pentecostal. Eu fui criada desde sempre. Passei a adolescência toda, foi onde conheci uma das minhas melhores amigas. Amo demais. Todo mundo sabe que eu sou LGBT, e mais, né? Hoje eu namoro com uma menina e, assim, eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. Mas quando você é adolescente, você não tem muito orgulho de quem você é. Então a religião me massacrou, né? De certa forma. Talvez, não vou falar que foi alguém específico, mas eu fui massacrada real pelas coisas que eu passei dentro da igreja evangélica. Foi uma coisa muito difícil porque eles não me aceitavam como eu era. Eu não me aceitava como eu era. E foi muito difícil minha adolescência, porque eu achava que tinha alguma coisa quebrada em mim. Então eles meio que falavam que eu tava com um demônio, com um diabo, que eu ia pro inferno porque eu gostava de meninas. Um dia eu vou falar mais profundamente sobre isso. Então foi horrível. Eu não me sentia feliz, eu queria morrer e muitas vezes tentei fazer isso. Eu era muito infeliz, eu falava eu não quero viver. E muitas vezes eu implorava a Deus pra morrer, inclusive. Eu implorava real pra Deus, falava assim, me leva daqui. Eu não quero mais viver. 14, 15 anos mais ou menos. Até que eu me apaixonei com 18 anos, perdidamente, por uma menina. E tipo, assim, era o amor da minha vida. E eu falei, caralho, fudeu. Não posso viver isso. Eu tava namorando com um garoto, inclusive. Me apaixonei por ela, mas eu não sabia que era paixão. Aí o menino terminou comigo, a gente terminou. Aí um mês depois eu tava querendo muito namorar, ficar com essa menina. E começou os sentimentos ficarem complicados. Porque ela gostava de mim também. A gente tinha a mesma idade, a gente estudava juntas. E eu me apaixonei completamente por ela. Até que eu falei assim, não dá, eu preciso dar um rumo. Com 18 anos eu saí da igreja evangélica e falei, vou viver isso. E viver essa relação com ela. Mas mesmo assim, até 3 anos de relacionamento, a gente ficou 8 anos juntas, mas com 2 anos de relacionamento, 3 anos até, a gente ainda se massacrava. Eu e ela nos massacrávamos porque a gente não queria viver aquilo. Até que eu falei, eu não quero seguir religião nenhuma, mas creio em Deus. Comecei a acreditar muito em Deus. Começou um peso espiritual muito grande de mim. Eu tinha visão, eu via pessoas, eu saía de mim, começou a acontecer umas coisas estranhas. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E eu falei que eu nunca ia ter nenhuma religião. Até que eu fui no candomblé, fui na Umbanda. Fui 2 vezes, eu fui no candomblé e fui na Umbanda. Foi muito legal, foi muito respeitoso, foi muito bom. Eu me senti feliz e paz, mas não me via naquela religião específica. Eu fui no candomblé quando a pessoa falou pra mim, falou uma coisa pra mim dentro do candomblé de uma amiga minha. Eu falei, e ainda não senti aquilo, não sentia vontade de estar em religião nenhuma. E acreditava em Deus, falei assim, eu vou morrer acreditando em Deus e não vou ter nenhuma religião. Engano meu.
apesar de eu acreditar em religião, comecei a não ignorar qualquer tipo de coisas espirituais. Não que eu não acreditava, mas eu falava, vou orar e tá lindo. Mentalmente eu disse, ó, Senhor, me proteja, eu tô indo. Fui, quando chegava, obrigada, Senhor. Quando comia, obrigada pela comida. Enfim, não tinha nenhuma rotina espiritual. E fui vivendo. Aí terminei minha relação de 8 anos, foi difícil, era uma merda. Mas porque ela era o grande amor da minha vida. Eu achava que eu ia morrer com ela, eu ia ficar velhinha com ela. Tipo assim, foi grande amor mesmo. Eu realmente não esperava que a gente ia terminar. Eu simplesmente era apaixonada por ela. Até que em um determinado momento eu terminei, comecei a namorar com outra pessoa. E antes de começar a namorar com essa pessoa, meu irmão começou a ter crise e faleceu. Meu irmão é esquizofrênico, tá? Ele faleceu. Naquele momento, várias coisas foram acontecendo. E quando meu irmão faleceu, a minha ex, né, não foi me ver. E eu acreditava que ela ia, porque ele morreu no mesmo ano que a gente terminou. Então ela conhecia muito bem meu irmão. E eu achei que ela iria, né? Lá. A gente terminou, começou quando meu irmão morreu no final do ano, em 2012, foi quando a gente terminou. E meu irmão faleceu. A gente terminou em fevereiro. E ele morreu em novembro. E eu achei que ela iria lá. E naquele momento, o jeito que meu irmão morreu, muitas pessoas falam muita coisa ruim do meu irmão. E eu comecei a me sentir muito mal em relação a isso. Porque eu não entendia. Foi aí que teve a grande divisão pra mim, mesmo. Todas as pessoas evangélicas que conheciam a mim e a minha mãe, minha família, meu pai, e conheciam meu irmão, as pessoas evangélicas falaram a seguinte coisa pra mim. Tá, gente? Falou pra gente muitas coisas do assim. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. De fato. As pessoas falavam que meu irmão foi pro inferno. Porque meu irmão não estava numa igreja evangélica e o jeito que meu irmão morreu, né? Que eu não vou contar. Então, as pessoas falavam que meu irmão foi pro inferno. E quando as pessoas falavam isso, eu achava muito cruel. Comigo, com a minha mãe, com meu pai. Eu achava aquilo de uma crueldade. Porque meu irmão era uma pessoa... Quem conheceu meu irmão era uma pessoa maravilhosa. Ele tinha qualidades que não tinha em mim. E eu não conseguia entender como um garoto tão bom como aquele, por causa do final da vida dele, ele tinha 19 anos quando morreu, ele ia pro inferno. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu falei, gente, não é possível que o meu irmão foi pro inferno. Ele era um garoto super legal, bom, bondoso. Ele teve uma vida praticamente toda muito de boa. E por causa de uma atitude que ele teve no final da vida dele, ele vai pro inferno. Como é isso? E aquilo começou a me incomodar. Foi quando eu falei, não quero. Foi quando eu, por um pequeno momento, eu não acreditei mais em Deus. Eu não acreditava mais em Deus. Eu não me tornei... O pessoal fala, não acreditava em Deus. Não é isso. Foi por algum momento, por não entender, eu falei, meu Deus, Deus não existe. Porque Deus não ia mandar aquele garoto pro inferno. Deus não ia fazer isso. Foi quando eu tava em casa, muito mal até, eu lembro disso nitidamente. Eu tava mal em casa, no meu quarto. Meu irmão devia ter morrido uns 3 meses, 4 meses, sei lá. Tava acontecendo outras coisas também comigo, com a minha relação, que tava começando a minha relação, né? E eu fiquei meio tipo, não tá batendo, não tá legal. E eu falei, vou ver um filme. Aí apareceu o seguinte nome do filme: As Mães de Chico Xavier. Eu falei, vou ver esse filme. Eu tava mal. Gente, eu vi o filme chorando, me debulhando. Tanto que é um dos meus filmes favoritos. Eu chorava. Eu falei assim, gente, é isso. É a resposta, meu irmão não está no inferno.
ele tá evoluindo lá. E foi quando eu comecei a entender aquilo. E foi aí que a religião me salvou. Porque eu deixei de acreditar em Deus naqueles momentos. Depois disso, eu falei, vou lá mais a fundo. Aí comecei a ver todos os filmes, pesquisar um pouco mais, ler alguns artigos naquele momento. Falei assim, Deus, meu irmão não tá morto, meu irmão não foi pro inferno. Ele era um cara muito bom pra ir ter ido pro inferno. E até que eu tive um sonho, que esse sonho eu também não contei pra ninguém. Eu tive um sonho que eu tava num galpão, eu não conseguia ver direito. E eu tava... Tinha um montão de cadeira, é como se fosse uma quadra, né? Tinha um montão de cadeira. E um montão de cadeira para as pessoas sentarem, e em volta as pessoas em pé. E eu tava em pé, em volta com um montão de gente. E nessas cadeiras tava sentado todo mundo de branco, inclusive meu irmão. E cada pessoa, meu irmão vinha até mim, ele pegava na minha mão e falava assim, eu vou sentar pra ouvir a palestra, você vai ouvir essa palestra comigo. E eu falava, mas eu não quero ouvir essa palestra. Ele falou, mas você vai ouvir comigo. E ele pegava na minha mão e falava, eu vou sentar e você fica aqui ouvindo a palestra comigo. E ele sentava, lá, olhava pra mim, sorria, e tava muita gente à minha volta. E as pessoas que estavam sentadas de branco estavam sorrindo, estavam felizes, e as pessoas que estavam do lado de fora, que no caso era onde eu tava, que a gente tava assistindo a palestra de fora, a gente tava muito mal, eu tava me sentindo estranha. E o cara falou, aí o cara começava a palestrar, um cara tipo, branco, eu não consigo lembrar a fisionomia dele, mas ele tava de branco sentado, olhando pra gente. Aí ele falava assim, vocês são testemunha do que tá acontecendo aqui. É a única frase que eu lembro. Eu não lembro de nada do que ele falou. Eu lembro que ele deu a palestra e eu não tinha noção no sonho que meu irmão tava morto, não. Pra mim era só, tava assistindo a palestra. E aí ele quando acabou a palestra, ele falou, agora eu tenho que ir, você também tem que ir. A gente se abraçou, eu falei, tá. Mas foi muito estranho. E ele segurou a minha mão e falou assim, não se preocupe, porque a gente vai estar juntos. Vamos estar juntos. Eu fiquei tipo, vamos, né? E tá. Eu fui e acordei. Aquele sonho pra mim foi um sonho, tipo assim, que acalmou meu coração, apesar de tudo. Porque ele estava muito feliz. Ele estava muito bem. E depois disso, começou a se tornar um pouco de rotina. E às vezes eu sonhava com meu irmão. Alguns sonhos eu lembrava, outros não. E me apeguei a isso. Essa história que meu irmão não tinha ido pro inferno. Eu falei assim, caralho, tá tudo bem, tá tudo de boa. E foi quando eu falei assim, Deus, obrigado por me mostrar e me confortar, porque é isso que eu entendi, que Deus estava me confortando naquele momento. Comecei a acreditar muito em Deus, continuei nessa questão, mas ainda não procurei nenhum centro espírita. Até que em 2018, eu já gostava de kardecismo, do Allan Kardec, comecei a ler algumas coisas, inclusive tem um livro que eu tenho que ler. Comecei a gostar mais de alguns artigos, mas nada, não seguia a religião, era uma coisa mais teórica do que prática, né? Porque a gente tem que algumas coisas a gente tem que fazer, né? Até que em 2018, no final do ano, eu sempre faço uma promessa. Tem duas coisas que eu tenho uma tradição, que é no meu aniversário e no final do ano, eu faço uma promessa. Em 2018 eu fiz uma promessa, eu fiz um pacto, na verdade, entre eu. Aí no dia 31, eu de manhã, eu acordei, tomei meu banho, falei com o Senhor, falei assim, esse ano que se inicia, 2019, eu quero cuidar do meu espírito, eu quero cuidar da minha alma, eu quero evoluir. Eu quero que só fique comigo as pessoas que vão fazer com que eu cresça e me fazer me tornar uma pessoa que eu deva ser. Eu só quero do meu lado quem vai fazer com que eu seja a pessoa que eu precise ser. Isso foi essa promessa. Eu falei, olha, eu falei com os meus seres superiores, inclusive eu pedi para ter visão sobre isso mesmo e que eu queria seguir a minha intuição, eu queria aprender a seguir a minha intuição. E eu não sabia seguir a minha intuição, eu não dava ouvido muito pra minha intuição. E em 2019, começo do ano, eu tive um dos maiores baques de decepção da minha vida. Não foi porque
foi uma decepção muito grande, porque, como diz a Tamires, você defendia e a pessoa era tudo que falavam, exatamente assim. E naquele momento, eu perdida, eu lembro nitidamente de eu perdida, falando com a Pipa, que é uma amiga minha de Brasília, e eu com uma crise nervosa horrível, eu não conseguia parar de chorar no telefone com ela. E ela falou assim: senta, escreva tudo que você é, quem é você, bota suas qualidades e seus defeitos. E a gente sentou, fez minhas qualidades, meus defeitos. Depois eu descobri uma outra coisa, que a pessoa me sacaneou muito e eu não sabia. A pessoa foi muito filha da puta. E a pessoa fazendo carinha de anjo. Mas eu não vou falar sobre isso porque envolve outras pessoas e eu nunca exponho ninguém. É muito difícil. Apesar da pessoa me expor de vez em quando, não sempre, eu não vou expor a pessoa. E quando essa pessoa me sacaneou, eu liguei pra minha melhor amiga e falei assim: Tamires, aconteceu isso. Ela falou assim: filha da puta, vem pra cá pra minha casa. E eu lembro que eu tava com a Mari. A Marina falou assim pra mim. Eu tava muito conformada, tipo assim, muito conformada. A Mariana virou pra mim e falou assim: Beatriz, eu vou te falar uma coisa. Sabe por que eu aprendi a gostar da minha companhia? Eu saio, nada melhor do que a nossa companhia. Aprenda a viver com você. Aprenda a estar com você. Vai pro cinema com você, vai viajar com você, vai. Quando você tiver vontade de sair, saia. Faz isso. E ela falou que foi um estalo, virou uma chave. Eu falei assim: ela extravasa agora e cuide de você. Aprenda a viver com você mesma e não precisar de ninguém. Eu já morava sozinha e eu falei: verdade. Peguei minhas coisas puta, fui pra casa. E fui pra casa da Tamires, eu fiquei mal, aí depois em seguida ela fiquei umas 2 semanas bem mal, até que rodou essa chavinha de verdade. E eu dormi e tive um sonho assim, que não foi sonho, eu tive uma paralisia do sono. Como se fosse uma paralisia do sono. Que eu tava deitada, eu me via, né? E alguém me abraçava, ia me puxando pra algum lugar muito ruim. E me puxavam de volta. E eu acordei. E depois disso foi um peso muito grande dentro da casa que eu morava. Começou brigas, começou desentendimento. Eu comecei a não conseguir entrar dentro de casa. Foi horrível. Começou a ficar muito ruim o peso na casa que eu morava. Eu chorava todo o santo dia. E foi completamente difícil. Eu vou parar aqui, eu vou fazer esse parte 2, tá? Porque vai ficar muito grande, eu não quero gravar muito tempo. Então daqui a pouco eu volto com a parte 2.